são os grandes eventos assim de sinistro? O que são os grandes problemas dentro dessa operação? Eu acho que isso depende, né, do que a gente está falando, né? Uhum. Na área de petróleo, né? Na área de exploração, né? Eu acho que a grande preocupação seja num poço, numa plataforma onshore ou offshore, é o tal do blowout que eles falam, né? É você ter algum problema no poço que... A perfuração? Né? No processo de perfuração... Cobre isso? Claro. Furar o solo? Não, o blowout é um processo... Dentro do processo de perfuração, você tem alguns riscos, né? Você está lá com a broca perfurando o solo, você tem aquele óleo ou o gás sob pressão dentro, né? Porque o petróleo, a rocha que a gente tem lá no subsolo, ela não é maciça, ela é fraturada. E o petróleo, o gás, ele está nos interstícios, nos vazios da rocha, né? Ah, eu achei que tipo era uma piscina lá no fundo. Você pode até ter em alguns casos, mas não é isso que acontece, né? Você tem vazios e o que a gente faz para explorar petróleo, né? A gente perfura até encontrar onde tem esse bolsão, mas esse bolsão tá no vazio das rochas. Aí você injeta um produto sob pressão, misturado com água, mas tem lá... Você vai ocupar esse vazio e por um outro espaço você vai começar a retirar o petróleo. É isso que você faz. Isso está sob pressão e você tem um produto que é gás, que é petróleo, sob pressão, retirado às vezes de 1.000 e poucos, 2.000 metros de profundidade, a temperatura lá embaixo. Então você tem uma série de riscos. Um dos riscos é o tal do blowout. Eu tô imaginando... É isso? Aquilo que os americanos comemoram quando... Não é aquele difícil. Jatinho, é um... Aquele poço jorrante que a gente vê em filme, aquilo é raro, né? De você furar e o petróleo tá Aquilo a gente comemora. No jardim da tua casa, né? Aquilo acontece muito pouco. Você explorar petróleo envolve muita... Aquilo acontecia no século XIX, lá quando eles começaram a explorar petróleo, e não tinha muita tecnologia. Fazer um poço e saía petróleo, né? Isso não acontece com tanta frequência. Esse petróleo eu já acho que não existe mais. E inclusive tem um equipamento que eles chamam de blowout prevention, que é um equipamento que faz a regulação dessa pressão, que evita que alguma coisa dê errado e que exploda, né? Em última análise, é um processo que pode gerar uma explosão e a plataforma... E esse, por exemplo, é o principal. Existem outros tantos, né? Quando você está explorando petróleo, você tem uma série de processos, né? Uma plataforma de petróleo tem lá... É uma cidade, né? Uma plataforma de petróleo é uma cidade. Você tem gerador de energia elétrica lá dentro, você tem gente morando, você tem cozinha, você tem... As pessoas moram, né? Ficam embarcadas... meses e meses. Meses, semanas, pelo menos, lá dentro, né? Aquilo é um... Então, tem uma série de riscos, mas o principal risco da operação é o risco da exploração, né? Que envolve você mexer com um produto que tem uma certa instabilidade num ambiente de pressão e temperatura alta, né? Então, e você tem mecanismos para evitar, mas de vez em quando, alguma coisa, ou alguém, ou alguma coisa falha. E quando alguém ou alguma coisa falha, dá problema. Esse é o maior problema, por exemplo, no processo de exploração, né? Nos processos de transporte, pipeline sempre risco com corrosão. Aqui no Brasil a gente tem um problema que tem gente roubando gasolina de pipeline. Verdade. Mas isso é um caso específico, um problema meio típico aqui do Brasil. Mas a gente já teve acidente aqui com esse problema, né? Teve um O cara de ir roubar e virar uma explosão? Fogo. Teve um alguns anos atrás aqui na Serra, aqui perto de Santos, aqui perto de Cubatão, muitos anos atrás. Pegou fogo numa comunidade inteira, eu não lembro como é que era o nome. Nossa, eu vou lembrar, talvez vocês não fossem nem nascidos, mas foi uma coisa parecida. E o bandido tinha que ter RC?
Mas o problema é corrosão, né? É corrosão da... Como que é feita a manutenção disso? Porque é um produto corrosivo. Eles né? têm que fazer inspeção direto, né? Essas pipelines são inspecionados com frequência. Quando você vai fazer um seguro para isso, você exige uma inspeção dos pipelines. Você tem que fazer inspeção de tudo, né? Dos equipamentos. Você exige laudos, porque eles fazem análise das soldas Para ver se não tá... para ver se as soldas estão íntegras, né? Existem dispositivos para evitar que essa corrosão, a gente chama de eletrodo de sacrifício, tem dispositivos que evitam, porque a natureza ela é preguiçosa, né? Se você colocar alguma coisa lá para corroer no lugar do pipeline, ele vai correr aquilo primeiro antes de correr o pipeline, né? Então, você tem... Interessante. Chama eletrodo de sacrifício. Você coloca em quase toda estrutura, quanto mais agressivo for o ambiente, por exemplo, o pilar de uma ponte, você tem lá no pilar da ponte lá para evitar que a estrutura corroa, você tem um eletrodo de sacrifício. De vez em quando você tem que ir lá e substituir aquele elemento, né? É isso que esses caras que mergulham em plataforma muitas vezes fazem, né? Ele desce na plataforma, vai lá para inspecionar e para, às vezes, fazer substituição desse tipo de elemento. Também, não só, mas também. Uhum. Em pipeline é a mesma coisa, né? A maioria dos pipelines, hoje em dia, é tudo... Eles estão à vista, né? Ninguém mais faz esse tipo de coisa enterrado, né? Porque se vazar, você vê... Né? Para fazer inspeção é sempre muito mais fácil, né? E tem sensores de dispersão assim. E outra, né? De novo, né? Você mede vazão, pressão na entrada e na saída. Tem pontos de controle, quer dizer, qualquer variação, hoje é tudo monitorado. Fecha, né? Tem um negócio assim qualquer que fecha uma coisa, porta, né? tudo automático, tudo eletrônico. Hoje você tem monitoramento. Então, E já na atividade de refino da indústria petroquímica, aí você tem outros tantos riscos, né? E aí sempre o risco de explosão é o risco mais sério, né?